Sejam bem-vindos ao 22º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é sempre tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e com propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje nós estamos em clima de Natal. Vamos caminhar entre o secular e o sagrado. O Natal é uma época peculiar do ano. As ruas se iluminam com decorações festivas, as lojas competem em apresentações de vitrine e o espírito natalino parece envolver todos os lugares. No entanto, há uma dualidade que é intrigante. De um lado, temos as festividades secularizadas, marcadas pelo consumismo desenfreado, a figura amigável do Papai Noel e as tradicionais canções natalinas. Por outro lado, existe a essência mais sagrada, aquela que transcende as luzes cintilantes e nos remete ao núcleo da fé cristã, a celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos explorar as complexidades dessa dualidade, abordando questões profundas sobre como a comemoração do Natal no mundo secular se entrelaça e por vezes se contrasta com as práticas e crenças daqueles que seguem a Jesus. Estamos diante de uma jornada que nos levará desde as narrativas dos evangelhos até as práticas contemporâneas das igrejas e da sociedade ao redor do mundo. Neste episódio, mergulharemos profundamente no tema o Natal e os Evangelhos, entre o secular e o sagrado. Ao longo deste episódio, examinaremos como as comemorações seculares moldaram a visão moderna do Natal, destacando os desafios enfrentados pelos cristãos ao manterem o foco espiritual em meio a um cenário muitas vezes dominado pelo materialismo. Investigaremos as narrativas específicas dos Evangelhos, descobrindo como as escrituras sagradas lançam luz sobre a verdadeira mensagem do Natal. Para conversar sobre esse assunto, estou muito contente de receber um querido irmão, um querido amigo, reverendo Bob Freitas, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia de Campinas, e será uma conversa para compartilhar, para desvendar juntos esses mistérios de uma temporada tão especial, buscando compreender como as comemorações do Natal podem ser não apenas uma tradição cultural, mas algo profundamente importante para a missão da igreja e para a vivência da nossa fé nos dias atuais. Pastor Bob, seja bem-vindo, sinta-se à vontade neste episódio. Estou feliz, Daniel, e todos os queridos que estão participando aqui da nossa live, né? E fiquei muito contente e honrado de você ter nos convidado. Tá? Amém, alegria minha. E para mim o Natal é um marco, né? E é uma grande oportunidade para a gente falar do verdadeiro Natal. Né? Diante dessa selva que é ventilada a nós de tantas informações, de tantas comemorações, né? Vale a pena a gente acentuar de uma forma assertiva o que o Natal significa para a gente, esse nascer, né? E a gente está aqui para compartilhar, e eu estou feliz por estar aqui. Amém, e a alegria é minha. Antes da gente começar a conversa, eu preciso fazer um agradecimento. Eu preciso agradecer o apoio da Bluebird Marketing, que cedeu o espaço para a gente gravar esse episódio. Então fica um agradecimento à Bluebird Marketing, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer esse episódio. Bom, para a gente começar aí o nosso bate-papo, eu sempre gosto de começar perguntando para as pessoas a respeito do chamado. Porque um dos principais propósitos desse podcast é ajudar pessoas a servir a Cristo com alegria, com propósito, e que elas possam descobrir ao longo de conversas o seu chamado. Então nada melhor que a gente sempre começar perguntando sobre como você descobriu o seu chamado. Assim, de uma forma resumida e rápida. Sim, sim. Como é que você descobriu o seu chamado pastoral? Eu, desde menor, eu comecei a frequentar a igreja, me envolvi,
aceitei a Cristo de fato com 14 anos de idade, entreguei a Jesus, né? Ele me converteu, né? E daí eu comecei a ter vários cargos de liderança na igreja, comecei a me envolver na evangelização, no discipulado, na liderança da mocidade, e graças a Deus foi acentuando, intensificando essa vontade de ser pastor, né? Fiz colégio técnico de programação de sistema, eu estava caminhando para fazer análise de sistema, né? Trabalhava num banco e tinha assim sonhos, né? Expectativas boas ali na área profissional, mas daí essa paixão pela obra, por ser pastor, desenvolver essa ação pastoral foi aumentando gradativamente, daí eu não pude resistir. Daí eu lembro que num culto eu estava pregando e uns presbíteros foram falar comigo nessa questão: por que você não entra no seminário? Temos observado, temos falado, e isso acendeu, né? E também acompanhando pastores, pregando, participava em congressos também, isso foi me aproximando, e estou aqui. Amém. Há 30 anos no pastorado. Glória a Deus por isso. Amém. E você vê a importância de presbíteros atentos, né? Que Isso. descobriu e... Isso. Me ajudaram muito nesse discernimento para eu compreender o chamado de Deus. E Deus usou, né? Amém. E foi uma bênção, e louva a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. O tema que a gente está tratando é especificamente, dessa vez, sobre o Natal. Estamos a poucos dias de um evento que é marcante para a fé cristã, é importante, né? Entretanto, quando a gente olha para a tradição, a gente vê que nós celebramos no dia 25 de dezembro. Isso. Mas se você examinar as escrituras, a gente não consegue ter uma definição exata do nascimento de Jesus, né? Então, falta informações ali para a gente concluir, de fato, que Jesus nasceu no dia 25. Isso não tem a gente percebe que não há uma comprovação. Entretanto, qual é o impacto que a gente sente, ou existe algum impacto na importância da data do dia 25 de dezembro ser de fato o nascimento de Jesus ou não? Ou em que medida a ausência dessa data significaria tem alguma importância teológica ou espiritual para os cristãos, o fato de o dia 25 não ser uma data conclusiva a respeito do nascimento de Jesus? É pertinente a gente refletir sobre isso, porque nós somos questionados, né, por seitas e até por meios neopentecostais nessa questão de data, né? Mas a questão de data, para mim, e a gente vendo e analisando as festas judaicas, para mim, mais ou menos o período que Jesus nasceu foi entre abril e maio, né? Pelas festas judaicas ali, né? A gente observa isso, e alguns até prolongam até outubro, né? Mas para mim foi no final do primeiro semestre que Jesus nasceu, né? E para mim data, e a gente vê, não vem muito a caso da gente questionar, porque a gente acredita, né, na vinda do Deus encarnado, né? O verbo que se tornou carne. Isso para mim basta, né? E até alguns pegam a questão da questão do dia 25 de dezembro ser um culto solar, né? Onde Constantino reservou essa data, porque fazia parte do, até eu vi aqui, solstício de inverno, né? Que começava ali no hemisfério norte, né? E tinha o culto solar, o culto ao sol, né? E ali Roma também, eles aproveitavam e celebravam o culto a Mitra, que era da mitologia persa, no mesmo dia. Tinha também os povos nórdicos cultuavam Uli, né, um outro deus, tudo nesse dia também, né? Então, porque o Império Romano era aquele sincretismo, né? Quantos mais deuses, melhor, né? Tinha essa observação, né? Então, eu não vejo problema da gente comemorar no dia 25, porque é um dia, né? E se a gente notar no calendário, todos os dias se refere a um deus,
Então, podia ser em setembro, outubro, 12 de janeiro, 15 de dezembro, né? Então, isso não importa. Acho que a maior importância é ter uma data no calendário litúrgico Isso. dos cristãos do que a ausência dela, né? Isso, é a importância da gente poder ressaltar a nossa fé e nós, como cristãos, usarmos isso como marco para a gente pregar sobre o nascimento de Jesus, né? Se não me falha a memória, acho que tem cristãos ali na Ásia Menor, ali, acho que no Egito, ali, cristãos que se chamam de copta, alguma coisa Sim, semelhante. sim. Eles comemoram o Natal, acho que em janeiro, se não me falha a memória. Então tem um grupo de cristãos que não comemoram dia 25, mas em janeiro, né? Então aí fica a importância, né, da gente ter essa data, talvez não como um fato histórico, mas a gente celebra uma história real, verdadeira. É que nem 1 João 1:1 diz assim, que eu gosto muito: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto, que os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? Então, testemunhas oculares, né? Ali os discípulos, né, notificam isso para a gente, né? E tanto é que se historificou essa questão do nascimento de Jesus, tá? Então, a questão se é dia de um Deus que é cultuado no mesmo dia, para mim, o cristianismo com o Natal sobrepõe esses deuses. Exato. Ele ganha destaque, né? Então, para mostrar que o nosso Deus é singular. Exato. Né? E a gente começou aí falando, né? Você até abriu um pouquinho das raízes do Natal. E embora ela seja uma celebração cristã, é fato que a gente tem testemunhado, e ao longo da história, a gente percebe transformações dessa data em uma festividade secular marcada pelo consumo, por festas onde não tem nada a ver com a fé cristã, símbolos que muitas vezes se afastam das verdades do Evangelho. Na sua perspectiva, como é que você tem percebido essa evolução do Natal, de uma data cristã, para uma celebração centrada no consumo? E considerando esse cenário, como é que você enxerga? Como isso nos desafia como cristãos ao tentarmos manter o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal em um mundo secular? A gente vê que o secularismo está ganhando cada vez mais forma nisso, né? E toda essa comemoração, tanto a Páscoa, Natal, né, Deus está ficando à parte. Né? Então a gente vê o consumismo, a gente vê o narcisismo, a gente vê o utilitarismo, né, ganhando cada vez mais território, né? E a gente vê que o Natal, a mensagem relevante do Natal está ficando cada vez mais escondida. Né? Que a gente vê antigamente, no meu tempo de criança, que não faz tanto tempo assim, né? Eu lembro que as músicas de natais tinha Jesus. Né? Nasceu Jesus. Então, pegava até partes dos nossos hinos congregacionais, né? Agora não tem mais Jesus nas letras. Tá? Então Jesus está ficando muito à parte. Então as pessoas se concentram muito na questão das festas, das luzes, né? E não fala da verdadeira luz que veio ao mundo, né? Então a gente vê que é até uma coisa que o pecado está envolvido, né? Que faz parte para afastar, né, os nossos pensamentos de Deus, né, para nos distrair da verdadeira comemoração do Natal, né? Então, e para a gente tem que saber, como cristão, dialogar com tudo isso, né? A gente não vai sair aí quebrando as coisas, né? E nem ser beligerante, né? Brigar por isso, né? Mas com muito critério, muita direção do Espírito, a gente aproveita essa data, porque assim como o Papai Noel dá o presente, a gente fala do verdadeiro presente, que é Jesus, né? Então é um diálogo com a família, é um diálogo com a sociedade, né? Então a gente tem que conduzir a sociedade para o verdadeiro, né? E isso juntamente com o Evangelho. Exato. E é importante, né? Eu acho que é uma data singular que a gente tem para compartilhar do Evangelho, né? Enquanto
o mundo está consumindo e trocando coisas eternas por passageiras, a gente pode mostrar para eles, olha, o que você tem na sua mão logo vai ficar velho, passado, vai perder o interesse. Mas há algo que é eterno, né? Eu gosto quando Paulo fala assim, você que está casado, vive como se não estivesse. Né? Você que está em paz, vive, né? Tudo ele fala, porque tudo isso é passageiro. Exato. Né? Mas o que fica mesmo é Jesus, né? Porque tudo aquilo que a gente usufrui desse mundo, né? E que Deus coloca e permite para nós nessa história, né? É para a gente participar da história dele, né? Da história dele. Isso que é importante, a gente crer. E com o passar dos anos, a gente percebe que, bom, é inegável que as tradições também do mundo secular, elas invadiram também a nossa vida cotidiana, né? Então, a gente entende, sabe o sentido do Natal, sabe o que significa, entende o propósito da vinda de Jesus, mas nós também saímos, compramos presentes, enfeitamos as nossas casas, a gente está imerso nessa cultura e, vamos dizer assim, nessa coisa fantasiosa do clima do Natal que foi pintado também, né, para a sociedade. Como é que você analisa, então, ali, por exemplo, a presença de figuras, por exemplo, como Papai Noel, que nada tem a ver com a fé cristã, né? Se você pegar da onde surgiu o Papai Noel, você percebe que há uma figura histórica lá atrás, de São Nicolau. Mas como é que você analisa a presença dele na celebração do Natal e de que forma ela tem influenciado a compreensão do Natal das pessoas? Uma pergunta muito clara, né? Colocando isso, eu posso enfeitar minha casa, colocar Papai Noel, árvore de Natal, luzes? Como é que você enxerga isso? Olha, até num dos meus pastorados, né, tinha uma pessoa que, olha, não vamos enfeitar a igreja com nada, né? Porque isso é paganismo, é idolatria, nada. Mas daí eu fui visitar a casa dele, tinha Papai Noel, Então, é uma incoerência, né? Então, a gente tem que ter bom senso em tudo isso, né? A gente não pode, tem que ter o equilíbrio. A gente não pode exagerar, né? E acho que a gente tem que também ser aquele cristão que saiba compreender, né? Porque que nem na igreja tem os fracos na fé, os fortes na fé, né? Então quer a gente coma, quer que a gente bebe, a gente tem que fazer tudo isso para a glória de Deus, né? E sem julgar e sem culpar. Né? A gente tem que partir para isso, né? E eu gosto do Natal, gosto de ter uma árvore de Natal em casa, luzes, celebro muito bem, mas sempre eu preparei meus filhos nessa questão, com muito diálogo, né? Sobre a questão do Papai Noel. Não tem essa figura em casa, filho, porque a gente não acredita, porque o Natal, esse nascer, está direcionado para Jesus. Olha aqui, biblicamente, é o diálogo. Né? Eu não vou sair sendo um iconoclasta, ou seja, sair aí rasgando todas as figuras de Papai Noel, quebrando as árvores. Não faço isso. Né? Nós, como cristãos, devemos mostrar. Né? Presépio, tem presépio. Tomar cuidado. Né? Eu, pessoalmente, acho bonito tudo, né? Mas eu não tenho presépio em casa, e nem na igreja, porque isso pode entrar numa tradição e, sem querer, pode objetivar na vida da pessoa uma idolatria. Tá? Então a gente tem que tomar certos cuidados, que são coisas sutis, né? Que vão permeando, né, a nossa vida. Então tem que ter limites, tem que ter fronteiras. Até aqui eu posso ir, a partir daí não, mas com muito diálogo, né? E eu vejo que o Espírito Santo tem colocado isso para nós. São tempos difíceis, né, que a gente não é muito pressionado de uma forma hostil, mas sutil, né, e a gente tem que ter esse discernimento para compreender tudo isso. Mas devemos festejar, devemos aproveitar cada momento das pessoas que estão escondendo o Natal, onde o pecado está escondendo a verdadeira mensagem do Natal, onde Satanás está escondendo, né? E a gente tem que aproveitar tudo isso para trazer a revelação certa. Né?
Com certeza. Então a gente não precisa cometer uma chacina do Papai Noel, né? Não. A gente precisa colocar o Papai Noel no seu lugar, né? Falar, ó, teu lugar não é na centralidade do Natal, né? Isso. E a gente observa aí, você até comentou que um dos seus pastorados, o pastor não queria enfeitar a igreja, mas a casa estava enfeitada. Isso. E até veio uma pergunta interessante que alguns membros nesse período natalino, alguns membros das igrejas começam a caracterizar seus filhos com tocas vermelhas, com vestes do Papai Noel, e perguntaram até onde vai a adesão dessas coisas do mundo e haveria alguma maneira de aconselhar esses irmãos biblicamente a não fazer isso? Ou existe alguma maneira de equilibrar a tradição do Papai Noel com a verdadeira mensagem que envolve o Evangelho? É que nem eu comentei, eu creio que é uma abertura muito importante para a gente dialogar, né? E às vezes a gente não presta muita atenção nisso e deixa as coisas fluírem, né? Então, para mim, assim, sempre tive árvore de Natal em casa, né? Na igreja, na minha igreja atual, eu vejo que o pessoal a gente arruma uma igreja mais com o cenário do musical de Natal, né? Que fica bonito, né? E a gente enfeita bem e deixa o mês todo com algumas folhagens natalinas para enfeitar tudo, né? Mas se a igreja quiser colocar uma árvore, não tem problema, né? Então é um enfeite, né? Então, e também em casa, eu sempre conduzi meus filhos desde pequeno nessa questão, né? Ó, tem árvore de Natal, tem as bolinhas, nunca coloquei alguma coisa que remetesse ao Papai Noel. Tá? Então sempre trouxe com muito jeito, com muita claridade, valor, né? Para que eles pudessem entender. Né? Nunca fui austero nessa questão de definir, pronto, mas vamos conversar, né? E até uma vez meu filho trouxe ali uma touquinha, tudo, né? Não tirei, né? Mas expliquei para ele mesmo tirou, né? Então foi uma coisa assim trabalhada, né? Então, porque eu acho que se você for muito austero, né? Então é uma coisa que a gente tem que ensinar. Ensinar a igreja, ensinar a família e aproveitar essa data para a gente ter essa unidade de termos um compromisso com o Evangelho. E esse compromisso é pregar Cristo. Exato. Né? Eu tenho assim, a minha filha até uma vez me confessou assim, mas quem que é o Papai Noel? Eu falei, Papai Noel sou eu, filha. Eu falei, quem te dá presente sou eu. Mas eu falei assim, filha, não tem problema se olhar para a figura do Papai Noel, mas entenda que ele não existe. É uma figura que o Natal no mundo criou como uma brincadeira. Falei, agora o sentido do Natal é esse. Você vai lá, eu fui lá, abri a Bíblia com ela, expliquei. A gente tem um livro de histórias que contam de Gênesis a Apocalipse, então a gente passa pelas histórias do nascimento de Jesus e a gente começa explicando para ela, ó, o Natal é isso aqui. Então hoje você pergunta para ela, filha, o que é o Natal? Ela fala assim, é o nascimento de Jesus. Então assim, a figura do Papai Noel já não está na cabeça dela, apesar dela saber da existência dessa figura no mundo. E está na escola, tem toda essa celebração, a escola faz. E isso que é importante, a gente ensinar os nossos filhos a terem um respeito, um valor, que eles não vão sair quebrando tudo, né? Mas respeitando e já colocando os limites. Isso é importante, as fronteiras. Até aqui eu posso ir. É que nem eu gosto quando Daniel, ele lá na Babilônia, ele teve o Daniel e os seus amigos tiveram os nomes alterados pelos deuses da Babilônia. Tudo bem, não reclamaram. Mas quando foi para comer dos manjares, não. Então eu acho interessante isso, né? De saber nessa questão de cultura, tá? A gente saber né, a questão até que ponto a gente pode ir. Isso quem dá para a gente é o discernimento e essa coragem, essa ousadia é o Espírito Santo. Né? Legal. Agora, o mundo secular, ela influencia muito grande o período natalino, né? Então a gente vê isso em tudo que é canto, a influência do mundo secular. Existem igrejas que adotam o Natal, o período, por exemplo, do Advento, no seu calendário litúrgico, para falar sobre o Natal, trazendo mensagem sobre o Natal. Tem igrejas que acabam ignorando, celebram o Natal um domingo antes
da data do Natal, tem a sua celebração, mas ela não está muito inserida no seu calendário litúrgico. Para você, como é que você percebe? É relevante a igreja adotar um calendário litúrgico para que possa ser inserido mensagens sobre o Natal? E, especificamente, como é que a prática do Advento pode ser uma ferramenta valiosa para preparar espiritualmente os crentes para a celebração do Natal diante de tantas distrações? Como é que esse período litúrgico pode enriquecer a vida espiritual da igreja? É que nem tudo para a gente, líder, né, pastor, presbítero, todos, nós temos que ter esses desafios. Eu acho que o calendário, principalmente nesse calendário litúrgico, nesses marcos, que eu acho fantástico, que é a Páscoa, que é o Natal, a gente tem que, tipo assim, somatizar, gastar tempo, né? Porque a gente vê um povo muito esquecido. E é interessante pegar os novos na fé também, né? É como a Santa Ceia, a gente sempre está rememorando, né? Eu creio que os passos do calendário litúrgico ajudam muito, ano a ano, se reforçar e a gente fazer uma leitura do nosso momento e encaixar nisso, né? Isso é muito importante. Tá? E são oportunidades da gente fazer essas leituras e contextualizar, tá? Trazer para a nossa cultura, que está sempre em ebulição, sempre em mudanças, transformações, né? E a gente poder canalizar para o verdadeiro Evangelho, né? Eu acho que é fundamental. Legal. Entendeu? Você linkou o Natal com a ceia, né? Isso. Achei interessante isso, porque são momentos que a gente lembra daquilo que o Senhor fez na história, né? Então, se a gente deixar isso de lado, como é que a gente vai contar para as futuras gerações o que Deus fez na história, né? Então, a gente percebe até um dos grandes problemas que aconteceu ali quando entrou o período de Juízes, é uma geração que se esqueceu daquilo que o Senhor fez na história, ou seja, uma tradição que foi abandonada. Isso. Né? Então, a gente não pode abandonar essa tradição, a gente tem que manter para quê? Porque as futuras gerações conheçam a verdade do Evangelho, conheçam a obra de Cristo e o que Ele veio fazer no mundo, né? E a gente tem um compromisso, até a gente vai trabalhar muito com o tema da nossa igreja 2024, maturidade cristã para impactar esta geração, né? E esta geração compreende mais ou menos um período de 40 anos, né? Então a gente tem que ser responsável por essa geração. Tá? E essa questão de massificar, deles trazerem para a sua história, né, a história bíblica, a história do Evangelho, da graça de Deus, é de suma importância, né? Isso. Agora, pensando em como os evangelhos apresentam o Natal, os evangelhos possuem perspectivas singulares na narrativa sobre o nascimento de Jesus, né? Se a gente olhar para o Evangelho de Mateus, a gente vê um destaque muito grande em mencionar que o nascimento de Jesus é um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Isso. Se a gente for olhar para Marcos já tem uma abordagem mais direta, né? Ela nem menciona o nascimento de Jesus, apenas menciona lá que é o princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e já aparece Jesus praticamente em ação. E daí entra João Batista. Que é o arauto que vem preparar o caminho, mas não se refere ao nascimento, né? Exato. Aí quando a gente vai para Lucas, Lucas é um evangelista mais detalhista, né? A gente vê uma riqueza de detalhes maior. Agora, João é um cara, assim, uma mensagem meio fora da caixa, né? Fantástico. Ele amplia a concepção de descrever Jesus como o verbo encarnado, como eu sou, apontando para a divindade de Jesus. Como é que você percebe, olhando para essas diferentes abordagens que se complementam, como é que você vê a importância da chegada de Jesus e de que forma essas perspectivas se complementam a fim de enriquecer a mensagem do Natal? Eu vejo na questão assim da multiforme, né, das várias formas que Deus na sua soberania, né, fez com que esses homens escrevessem os evangelhos, né?
Porque a gente vê de uma forma assim que Mateus, que expressa Jesus como rei, né? Que é mostrar que na dinastia, na geração de Davi, o único digno foi Jesus. Sim. Né? E é interessante que na genealogia mesmo, começa com Abraão e termina ali com o nascimento de Jesus. Né? Então, a gente vê um evangelho esboçado e com ênfase para atrair os judeus, né? De uma forma muito prática, isso, e muito assertiva. Né? Tanto é que ele usa muito reino dos céus, não usa reino de Deus, por causa de respeito, de toda aquela questão judaica. Né? E a gente vê Marcos também. Né? Acho muito interessante Marcos, que ele está preocupado com as ações, com as atividades de Jesus. Né? De um Jesus que faz milagres, de um Jesus que ressalta cada vez mais também a sua divindade. Né? Para abraçar o pecador, que prega não só para os ouvidos, mas prega para os olhos, né? Então isso acho interessante. E daí Lucas, que ele quer mostrar a humanidade de Jesus, né? A gente vê ali o cântico de Maria, todos aqueles detalhes, né? Os 3 capítulos iniciais são excelentes, né? Uma poesia ali que a gente fica assim maravilhado, né? O jeito da escrita, né? Então a gente louva a Deus, mas a gente vê a preocupação. Tanto é que na genealogia de Lucas ele começa com Abraão, começa com Jesus e termina com Adão. Que ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Né? Então, acho isso fantástico. Né? E João, além de encorajar as pessoas, né, ele quer mostrar um material ali para evangelização, para mostrar a deidade, a divindade de Jesus de uma forma muito clara. Naqueles 8 sinais, 8 milagres que aparecem logo no seu evangelho, eu acho fantástico. Então, a gente vê a multiforme pregação de Cristo aí, de Deus, usando Cristo para atingir povos. Né? E permeia isso para a gente, da gente ter essas facilidades. A gente vai fazer um discipulado, vai falar sobre Jesus. João, vamos estudar João. Né? Você quer falar, né? Quer estudar mais sobre Maria, mostrar, vai em Lucas. Lucas ali, quando Maria fala, né? Aqui está a tua serva, que se cumpre em mim a tua vontade. Ela está colocando o seu útero, o seu melhor para Deus. E falar uma adolescente falar isso, né? É uma coisa fantástica. Né? Então, ele está colocando o seu melhor para Deus. Né? Então, coisas fantásticas, são materiais maravilhosos para a gente usar nessa questão de apologética. Né? Se tivesse só um evangelho, você iria tirar características de Jesus, iria perceber que não é um nascimento comum. Isso. Mas quando você olha para os 4 evangelhos e como eles se complementam, você vê que o nascimento de Jesus, você vê que é alguém que veio para transformar a história, né? Então é um bebê que veio para ser o rei, o salvador, o Messias, o mediador, o sacerdote, Deus encarnado, o profeta, né? Completo. Então, assim, ele é a completude da vida, né? Então eles se complementam, né? E é engraçado que todos eles trazem a mesma mensagem de perspectivas diferentes. Que só acentua, né? Um Cristo que veio plenamente humano e plenamente Deus. Né? Então, isso é maravilhoso. A gente estuda aí as mitologias, a gente vê deuses lançando raio dos céus à terra, né? Assim, o nosso Deus veio, assumiu a nossa pele, assumiu o nosso corpo, né? Onde as pessoas que em João fala, nós contemplamos, nós apalpamos. Para mim, Natal é Deus conosco. Né? Agora, quando a gente olha o início das narrativas dos evangelhos, a gente percebe um rompimento de um silêncio de 4 séculos, mais ou menos. Do fim do Antigo Testamento, que termina lá em Malaquias, para o início do Novo Testamento. Quando a gente termina o Antigo Testamento, a gente vê um povo que estava vivendo no pós-exílio. Quando a gente
vai para o Novo Testamento, a gente já vê um povo sendo dominado pelo Império Romano, que até então não tinha surgido na história ali bíblica. Quando a gente explora os elementos culturais e históricos mencionados nos Evangelhos, que envolvem o nascimento de Jesus, você consegue enxergar algum paralelo daquela época com a cultura atual? Olhando assim, nós temos 2000 anos, quase, desde a ascensão de Jesus, e a gente espera o seu retorno. E ali você tinha um vazio de 4 anos, de 4 séculos, que tinha expectativas, tinham... Isso. Né, e muitos impérios também. Muitos impérios, isso, né? Isso. Você consegue enxergar um paralelo desses 400 anos com os dias atuais? E de que maneira a gente pode identificar, entre os contextos específicos da época de Jesus, coisas na realidade da sociedade atual? A gente vê que quando Gálatas fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Ou seja, no tempo maduro de Deus, né? No tempo certo, e a gente vê ali aquele contexto onde havia paz, né? Porque o Império Romano imprimia isso, paz, havia uma linguagem só, né? Que facilitava a pregação, né? Havia também estradas que favoreciam ali o movimento, a circularização, né? Ali das pessoas. Então a gente vê tudo isso que favoreceu, né? Mas a gente via também a expectativa que o povo tinha da vinda do Messias. Que 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías já falava, né? Depois os outros profetas declaravam isso. Então havia essa expectativa, né? De um Messias, de um ungido que trouxesse uma paz política, que trouxesse um reino físico, um reino político, né? Então havia essa expectativa diante da opressão ali do Império Romano, né? Onde o Império Romano respeitava algumas posições judaicas, no sentido que eles tinham os partidos políticos religiosos, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, né? Vários partidos, mas havia uma pressão muito grande, né? E também a gente vê também a questão do sincretismo em que o povo de Israel estava envolvido ali, né? Onde havia uma adoração a César, tinha templos que adorava o imperador, tinha o busto do imperador, César o Senhor, né? Então ressaltava, e vários deuses, né? Havia esse sincretismo, havia também essa questão de várias seitas, filosofias de vida, o docetismo, né? Que falava que Deus não podia vir em carne, em corpo, né? E só em aparência. Havia os gnósticos, né? Então a gente vê que era ali uma situação bem conflitante, e aquela expectativa, né? De ter um reino de Deus presente ali, né? Então, mas quando Cristo chega, né? Então a gente vê que os judaizantes fecharam os olhos, né? Houve aquele endurecimento do coração, toda aquela situação. E trazendo para o nosso contexto aqui, a gente tem vivido momentos que, principalmente no Brasil, né? A gente tem tido assim mais facilidades da gente pregar o evangelho, da gente falar de Cristo Jesus, né? E até eu falo sempre para a nossa igreja: olha, a gente estava passando por tempos fáceis, né? Você não sabe o que serão os tempos difíceis. Aqui é um treinamento para a gente enfrentar os tempos difíceis, a grande tribulação, tudo. Então vamos aproveitar agora, né? Mesmo mediante esse sincretismo que a gente está vivendo, né? Essa questão também consumista, né? Narcisista que a gente vive também, essa questão de uma grande idolatria, né? E no meio evangélico também, no neopentecostalismo, a gente vê certos absurdos, né? Então é um momento de tanto de contexto como de cultura que a gente está vivendo, da gente poder colocar a mensagem de Cristo, né, acima de tudo, sobrepor,
Sim. Né? Então, é aproveitar as oportunidades mesmo. Não sei se eu expliquei certo. Sim, sim, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que eu viajei um pouquinho aí. Não, e olhando assim o contexto cultural, o Edilson Botelho, ele fala um negócio muito, muito prático, resumido, né? Ele fala assim, os problemas dos dias atuais são os mesmos problemas dos tempos antigos. Assim, o que muda são as roupagens. A maquiagem. A maquiagem. Então ele fala assim, a pós-modernidade nada mais é do que o que sempre existiu ao longo da história, que chama-se incredulidade. Né? Então, a diferença é que agora a gente tem o conhecimento da pessoa de Jesus, então a gente consegue, mesmo na opressão que a gente sofre do mundo, a gente tem a certeza de quem é Jesus na nossa vida, o que Ele fez por nós e o propósito de vida que Ele teve e a gente tem nele, né? A gente vê a vigência do pecado, que continua. Não é mesmo? Que a gente vê o ateísmo, né? Cada vez aí mostrando a sua cara, né? Então é o momento da gente massificar mesmo, né? E o pecado, a incredulidade sempre nos acompanharão também. Só quando Cristo voltar que Ele vai dar um basta em tudo isso que a gente crê. Amém. Né? Exato. Bom, você mencionou já um pouquinho sobre a genealogia de Jesus, né? E elas estão lá no Evangelho de Mateus e de Lucas, e carrega uma significativa importância. No entanto, a gente nota que elas são diferentes. Né? Você pega Mateus, foca em mostrar que ele é o descendente de Davi. Isso. E até naquela contagem do final 14 ali, simboliza Davi. Né? E no Evangelho de Lucas já mostra a humanidade, né? Tanto que ele termina em Adão, né? Isso. Como você enxerga a relevância da genealogia de Jesus, que muitas vezes tem muita gente que acha que é uma leitura chata, né? Mas qual é a relevância dessa genealogia e como ela pode enriquecer a compreensão sobre o papel de Jesus? Eu acho assim fantástica. As duas são fantásticas. Né? A primeira você pode ver, eu penso muito assim, cada um tem seu álbum de fotografia. Né? Jim Cimbala, não sei se você já ouviu esse autor? Né? Não. Vento Renovado, Fogo Renovado, Fé Renovada. Tem uns livros muito devocionários, legais, para a gente poder ter uma fé mais vibrante, né? E direcionada somente em Cristo. E ele fala uma coisa interessante ali sobre esse álbum de fotografia, porque todos têm. Né? Agora nossas fotografias estão todas online, celular, né? A gente guarda lá nas nossas pastas, tudo. Mas geralmente a gente tem o nosso álbum, né? Daí a gente acompanha o nascimento do Daniel. Olha o Daniel quando era pequeno, olha as pessoas que fizeram parte do crescimento do Daniel, né? Da formatura do Daniel, né? Do casamento do Daniel, dos filhos que vão nascer, tem as pessoas. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e vai falando, essa pessoa aí. Né? Às vezes, né? Pessoas que já partiram, pessoas que estão lá, né? E aos olhos de muitas pessoas, são pessoas indesejadas, que não mereciam. Né? E quando a gente vê em Mateus ali, né? Ruth Moabita, Raabe a prostituta, né? A gente vê ali Tamar, né? Todo aquele contexto, e de mulheres estarem inseridas. Isso é um fato interessante, né? Porque não era costume inserir mulheres na genealogia. Né? Entendeu? Elas estão inseridas, e mulheres com assim, com um currículo vitae não muito legal. A performance judaica daquele tempo, daquele contexto. Né? Então, com tudo isso, Jesus já vem, né, ali na genealogia, Deus já vem mostrando a questão da sua graça, né, que alcança a todos. Né? A questão de Israel, né, que Deus criou essa nação para que fosse bênção para todas as nações, mas Israel ficou ali meio chauvinista, meio bairrista, só entre si. Então Jesus veio para mostrar e para quebrar todas as barreiras, que agora não tem assim, o homem tem preferência, tem privilégio, a mulher não, né? A questão de posição social, né? Não tem, né? Então Jesus veio para quebrar tudo isso e de fazer de dois povos, como Efésios 2 fala, né? Judeus e gentios, um só. Né? Então isso traz uma mensagem da graça.
né, que veio para empedrar a caminhada para a humanidade chegar até Deus. E a gente vê a questão de Lucas, a humanidade, porque Lucas era um intelectual, né? Você vê a escrita no grego, tudo certinho, e a gente vê foi para mostrar ali para os docetistas, para os gnósticos, que Deus se encarnou, né? Veio num corpo, né, semelhante ao nosso, menos no pecado, onde Jesus Cristo teve depressão também, chorou, se alimentou, né? Mas o pecado não pôde colocar os pés sobre ele, né? Por isso que ele subiu naquela cruz e trouxe para si todos os nossos pecados, né? O juízo de Deus, a ira de Deus foi sobre ele. Então, para mostrar essa humanidade que Satanás e o pecado quiseram desconstruir, para que ele não tivesse autoridade para morrer por nós. Então, isso foi fantástico. Amém. A genealogia eu acho ela riquíssima, né? Tem ilhas, né? Que às vezes a gente pensa, é só nome, mas tem algumas ilhas que aparecem ali, né? Que você, puxa vida, se eu não tivesse lido. Você enxerga ali o perdão de Deus. Isso. Porque vamos falar um português bem claro, né? A genealogia de Jesus ali é um monte de tranqueira também, né? Por isso que a gente se sente confortável. Né? Você tem ali uma expansão da promessa de Abraão, porque quando inseriu 4 mulheres, por exemplo, 4 mulheres gentias, né? Dentro de um contexto que não se mencionava mulher, né? Você enxerga o aspecto da graça, de como Deus é gracioso. Olha da família que Jesus veio, e mesmo assim dali veio para salvar o pecador, né? E veio para mostrar que, como você falou, de judeus e gentios, agora está tudo unidos em Cristo, né? É interessante isso, né? Porque a gente vê Deus com uma agenda, Deus com um propósito, e que ninguém pôde atrapalhar. Né? As portas do inferno não prevaleceram e não prevalecerão. Né? A gente vê ali um Boaz se casando com Ruth, depois do nascimento de Obed, Jessé, Davi, nada atrapalhou. O drama da Escritura, né? Então esse drama aí maravilhoso, né? E até Manassés aparece em Mateus, né? E que a gente vê que não foi uma pessoa muito legal, né? Mas no finalzinho ali da vida ele se arrependeu, né? Então a gente vê assim pessoas que a gente muitas vezes, mas essa pessoa não aceitaria, improváveis, né? Para estarem ali. Mas Deus tornou provável. Né? Bom, agora o Evangelho de João já não tem a genealogia. E ele tem um início peculiar, diante da afirmação poderosa sobre o Verbo se tornando carne e habitando entre nós. Como você, na sua visão, enxerga a pertinência dessa mensagem singular e sublime do Evangelho de João para os cristãos que vivem hoje numa cultura secularizada? Qual a importância da gente compreender? É o Verbo feito carne. Como é que essa compreensão ela pode ser âncora profunda e transformadora da vivência da nossa fé nos dias de hoje? Essa questão de João 1 me ajuda a crer mais em Deus. Né? A gente fala, crer em Deus, tudo bem, mas quando eu leio João e vejo aqui que esse Logos, que esse Verbo, que Jesus Cristo, né, se tornou carne e tabernaculou e habitou entre nós, né? E isso para mim é prova maior ainda da existência de Deus e desse Deus que eu tenho que crer, entendeu? De um Deus que veio até mim, que me alcançou, né? Então eu acho fantástico essa questão da divindade de Cristo que João coloca de uma forma muito assertiva, né? Muito assertiva, né? Eu acho bonito que João coloca assim Jesus como filho unigênito do Pai e depois quando ele morre ele é o filho primogênito do Pai, né? Então ele é meu irmão,
Jesus, né? Exato. Ele é nosso irmão, e a gente vê a divindade de Cristo aí de uma forma maravilhosa. E você vê como Jesus não foi uma figura criada naquele momento, né? É eterna, sempre existiu. Então, no princípio era o verbo. Então, assim, lá em Gênesis, nele as coisas já foram criadas por ele, né? Então, assim, a gente compreender que a nossa fé é uma fé que nos leva para a eternidade. Não é algo limitado à história, né? Não é um remendo na história. Exato. Né? E eu gosto muito de Sproul, que fala assim, que Jesus é a causa não causada. Né? Então, a eternidade de Jesus é uma coisa que nos fortalece. Porque eu gosto muito do Salmo 102, que ele fala assim: Senhor, eu tenho pouco tempo de vida, ainda o Senhor tenta abreviar. O Senhor é eterno. Né? A eternidade de Deus nos lança cada vez mais para a gente viver cada gotinha da nossa vida. Exato. E de saber que aqui é só playground. Porque o andar de cima exato. será muito melhor. Infinitamente melhor. Volta logo, Jesus. Amém. Maranata. Considerando o significado agora do espírito natalino, a gente ouve muito do espírito do Natal, né? Marcado por valores como generosidade, compaixão, solidariedade. De que maneira a gente pode enxergar isso, por exemplo, nos evangelhos? Como é que eles destacam e inspiram cristãos a seguir esse espírito durante a temporada do Natal, que eu acho que não deveria ser só na temporada do Natal, mas para a vida toda? Mas como os evangelhos nos inspiram a viver o espírito do Natal de maneira correta? E há algo nas narrativas que envolve o espírito natalino com o nascimento de Jesus? Eu acho que são coisas bem marcantes. Eu gosto muito de Lucas, sobre o Cântico de Maria, né? E ela falando sobre Jesus, né? Diferente de todo aquele contexto. Olha só o que ela diz aqui: derribou do seu trono os poderosos, né? E exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Né? Que eu acho que esse espírito natalino está muito enraizado, tanto na profecia de Jesus, nesse cântico aqui, né? Como na vida de Jesus, no nascimento, na vida, em todo o ministério de Jesus. Né? Essa questão de Jesus, ele está sempre acessível às pessoas, com a sua gentileza, com a sua preocupação, com o seu valor. Né? A gente vê ali a mulher samaritana, né? Sedentíssima ali, né? Ele tinha sede de verdade, sede de rumo, sede de atenção, né? E ele vai ali e trabalha com ela, né? E mostra para ela que ele não é a água física, mas ele é a água espiritual que pode dar sentido completo para a sua vida. E essa questão do espírito de Natal, Jesus ele personificou de uma forma muito clara para a gente. E a gente como cristão, e ele deixou de uma forma muito clara também no Sermão do Monte, ali, os princípios, né, que são inatingíveis pelos não cristãos, mas são atingíveis por nós. Né? Então o espírito de Natal, essa questão de humildade, de alegria, de prazer, de contentamento, de gentileza, de amor ao próximo, tem que estar sendo vivenciado por nós todos os dias, né? Porque a gente está cada vez mais sendo formado na imagem de Cristo Jesus, né? Que é o discipulado. Somos fotocópias de Cristo, né? E nesse discipulado de ser discípulo e fazer discípulo, isso tem que estar patente na nossa vida. E a gente tem que resgatar isso todos os dias da nossa vida, né? E eu achei legal lá. Estava fazendo um trabalho de evangelização domingo, o Natal com Cristo, porque Natal a gente está vendo aí muito, como a gente tem falado, sem Cristo, né? E tem uma
a gerente lá da Drogazil, ela sempre está nos ajudando com trabalhos sociais, e ela nos ajudou novamente. Ela falou assim: pastor, posso falar uma coisa? A sua igreja, observando tudo isso, faz bem para o bairro. Eu achei legal. Eu falei: mas por quê? Porque olha o amor que ela viu lá, os jovens entregando com faixa, gastando tempo para orar pelas pessoas na rua, né? De ser gentios, né? Então ela falou: é isso. Então as pessoas querem ver isso, né? Essa forma, né? Do espírito natalino em nós. É importante, né? Enquanto as pessoas pregam o espírito natalino para a época do Natal, como generosidade, fazer boas ações, quando a gente olha para o Sermão do Monte, elas são mensagens para a vida. É a nossa identidade. A nossa identidade. Então, assim, não é algo que só está restrito a esse período do ano, né? Não, é todos os dias, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Né? Então, que o mundo diz ser espírito do Natal, a gente pode dizer que é a palavra do Senhor permeando o nosso coração e transformando isso em ações, né? Todos os dias. A palavra viva nos vivificando para esse compromisso não real, mas ideal. Exato. Né? Agora, entrando aí com a mensagem do Evangelho de maneira mais prática, né? A gente, logo mais em alguns poucos dias, vai estar lá reunido com a nossa família, sentado, vai ter uma ceia maravilhosa, troca de presentes e tal. Mas quando a gente olha para os evangelhos, não tem árvore de Natal, não tem ceia, não tem presente, não tem nada. Quando você olha para isso e olha para os evangelhos, como é que você enxerga que os evangelhos nos orientam a celebrar o Natal de maneira que se mantenha o verdadeiro significado espiritual dessa data? E em que medida as narrativas do Evangelho de Jesus nos oferecem orientações práticas para que cristãos contemporâneos possam equilibrar essas tradições, tanto seculares, com a mensagem profunda e espiritual do Natal? Qual a importância do louvor e da adoração nos evangelhos durante o período do Natal? Olha, é que nem você falou, né? Tem esse ar holidiano, né, do Natal, né? Sim. De luzes, tantas coisas, tudo, né? E as pessoas vão se esquecendo da verdadeira mensagem de Natal. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É legal você ter aquela comidinha especial, né? A gente fica aguardando. É lógico, bom. Aqueles pavês da vida. Exato. Aquelas tortas alemãs, né? Até a minha menina falou: pai, você vai fazer torta alemã, né? Vou fazer, né? Daí ela deu uma dica como que ela queria, eu vou fazer. É legal tudo isso. Sim. Né? É legal a questão da comemoração, mas às vezes a gente pede para nos beliscar, para que a gente possa cair mais em si. E isso mexe com o nosso coração e traz, às vezes, um lampejo de uma consciência pesada, no sentido: o que eu estou fazendo? Né? Que Natal é esse? Né? Porque até eu estava conversando com a minha cunhada, falei: a gente vai passar a ceia em casa, passar o Natal, vamos, tá, então vamos juntar e vamos fazer essa festinha juntos, né? E daí ela falou: mas o que eu posso... Eu falei: calma, a gente vê depois. Não, mas semana que vem é a correria. Calma, não precisa, né? Se tiver ali, aqui, não precisa. Então as pessoas se matam, né? Perde tanta... assim, o momento de um feriado, de um momento de estar mais com a família, de poder ir na igreja, participar de uma cantata de Natal, de um musical de Natal, de poder adorar a Cristo Jesus, aqueles hinos tão maravilhosos de Natal que nós temos, né? Até a gente vai cantar na igreja Noite Feliz para encerrar a nossa cantata musical. Você está convidado, próximo domingo. Legal. Então, se puder ir, tá? O Daniel pregou domingo passado na igreja, foi, né? Benção Deus abençoe, demais. Viu, Daniel? Então, a gente vai cantar, e a gente comprou uma velinha eletrônica ali, né? Para terminar assim. Então, a gente cantou na congregação, foi tão gostoso, impactante. Acho os momentos meio místicos, místicos no sentido de espiritualidade. Tá? Não de nova era, né? Não, de amuletos, mas de espiritualidade. A gente resgatar isso, né?
Porque eu acho que a espiritualidade e a religiosidade nesses momentos são importantes na nossa vida, né? Da gente voltar ao centro, voltar assim a Cristo, né? Voltar a esse Deus eterno, esse Deus que se encarnou, a esse Deus que é vivo, a esse Deus que está com a gente, que anda com a gente, e que tudo aquilo que a gente passa, Ele passou também no seu ministério, teve depressão, chorou, viveu momentos de luto, né? E Ele compreende as nossas dores. Né? Tudo aquilo que a gente vai falar com ele fala, eu sei, passei por isso. Mas ele tem poder para nos resgatar disso. Exato. Né? Então, isso é muito importante, né? Esse foco de adoração, de louvor, né? E de podermos dignificar o verdadeiro sentido de Natal. Ajudei. Muito. E olha só, os anjos adoraram. Isto. Maria, logo após receber a notícia, adorou. Os pastores adoraram. Então, o entorno do nascimento de Jesus está permeado de louvor e adoração. Isso. Né? Então, isso trazendo para a nossa vida hoje, a nossa vida tem que ser de louvor, adoração e devoção a Deus constante. Né? Então, até quando eu sempre falo, desculpa, Daniel, das minhas visitas, dos meus momentos da igreja, às vezes dá vontade, e eu já fiz isso, de cair de joelho em casa e adorar a Deus. Tipo, eu não merecia, nós não merecíamos, mas Deus está dando uma oportunidade para a gente dignificá-lo. Né? E toda adoração não muda a Deus, mas muda a gente. A gente é transformado, a gente é moldado. Que coisa fantástica. Né? Fantástico. E eu vejo isso na igreja, um momento que Deus usa para um despertamento, para um avivamento. E a gente tem que pegar carona nisso. Sim, sim. Né? Não tem que ser aquele crente seco, ranzinzo, né? Tem que... Pelo contrário, eu creio num evangelho que espreme o seu coração e te põe de joelhos. Se você não se emocionar com a mensagem do evangelho, eu preciso parar e rever o quanto eu estou comprometido com ele, né? Porque a obra de Cristo é tão perfeita e a favor de pessoas que deveriam estar condenadas, né? E ele, pela sua graça, nos alcançou. Então, eu gosto de estudar Timóteo, que Paulo fala, eu era blasfemo, perseguidor, né? Insolente, né? E a graça me alcançou. Ali ele não quer mostrar o que ele era, né? Mas ele quer mostrar que a graça se tornou muito maior do que tudo isso. E eu vejo o Natal, né, a vinda de Jesus, mostrando a graça é maior do que tudo aquilo que você está passando e que você passará. Exato. Agora, os pastores, os anjos anunciaram aos pastores boas novas de grande alegria. É assim que a gente deve receber a notícia, de grande alegria para todo o povo. Isso, nós estamos num mundo carregado de más notícias. Como é que essa mensagem deve ressoar para o mundo? Boas novas de grande alegria. Eu lembro muito dessa pergunta que você acabou de fazer, lá em Lucas 12:13, que Jesus Cristo fala para eles, seus discípulos, que eles sabem ler os sinais, quando vai chover e quando não vai chover, né? Mas não sabem ler os sinais dos tempos, né? Daí, imediatamente, concomitantemente, no capítulo 13, né? Alguns judeus são mortos dentro do templo fazendo sacrifício, né? E daí os discípulos ficam apavorados. Ele falou assim, olha, não fique julgando. Será que porque a nossa tendência é julgar, né? Será que eles tinham mais pecados do que a gente, por isso que eles morreram? Daí Jesus Cristo fala assim, esse é o momento de você fazer uma leitura de tudo isso e se arrepender. Daí, o torre de Siloé caiu em cima de 8 judeus. Né? Daí, Jesus novamente fala assim, são sinais. Né? E trazendo para o nascimento de Cristo, para a boa notícia, nesse mundo de más notícias,
de notícias malditas que a gente está vivenciando. A gente vê as guerras aí, a gente vê a violência, a gente vê a corrupção, a gente vê a miséria, né? A gente vê muitas coisas. É o momento da gente celebrar o Natal e fazer com que as pessoas possam fazer uma leitura de tudo isso, né? E olhar para Cristo. E olhar essas coisas com a lente de Cristo, né? É que nem Karl Barth falou, eu tenho que andar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Exato. Eu tenho que estar por dentro de tudo isso. E o Evangelho me ajuda nisso. Sim. Tá? Eu fazer uma leitura de tudo isso e ver esses fatos não como fatos aleatórios, mas fatos espirituais. Deus está permitindo tudo isso para eu me acordar, para eu ser um crente melhor, para eu me arrepender, para eu me aproximar mais de Deus. E esse mundo está sendo alardeado por toda essa mensagem. E nesse Natal a gente tem que olhar para a graça de Cristo. Tudo isso que nós estamos conversando está inserindo a gente e a igreja de um modo todo dentro de uma missão. Isso. Quando a gente fala das narrativas do Natal nos evangelhos, a gente percebe que Jesus veio para uma missão. Tanto que você fala lá em Lucas, está lá, porque ele vai vir salvar o seu povo dos pecados dele. Então, ou seja, desde o início está falando qual é a missão de Jesus. Né? Ele veio para ser o Emanuel, Deus conosco, ele veio, o verbo que se fez carne. Então, deixou claro qual é a missão de Jesus na terra e o impacto do seu nascimento. Então, quando a gente olha para agora para a missão nossa aqui, qual a importância de integrar a missão da igreja com as celebrações do Natal, enfatizando não apenas o nascimento de Jesus, mas a razão pela qual ele veio ao mundo? É porque a gente já sabe toda a história, né? A gente não fica só no Natal, a gente sabe a sequência. E se cumpriu. Ele morreu por nós, ele ressuscitou. Então, eu acho não, a igreja tem, né, esse compromisso. O Natal chama mais a nossa atenção ainda, que a gente sabe da história. E a gente sabe que a gente tem que pregar essa história. Que a fé vem pelo ouvir da palavra. Né? A gente tem que ser uma igreja missional, a gente tem que ser uma igreja evangelística. A gente tem que falar desse Cristo maravilhoso. Né? E eu, como pastor, eu tenho me despertado muito para isso. Né? Porque tem muitos pastores que falam assim, não, eu não preciso pregar o evangelho, eu tenho que equipar a igreja. Porque a ovelha gera ovelha, pastor. Mas eu também sou ovelha do Supremo Pastor. Né? Então é uma burrice nessa questão, né? Idiotice de falar assim. Né? Eu tenho que pregar o evangelho. Né? E eu vejo que eu pregando o evangelho, eu estou também atestando que eu sou eleito de Deus. Que eu sou servo de Deus. Que é impossível você não falar desse Cristo. Que renunciou toda a glória que ele tinha junto ao Pai, né? A si mesmo se esvaziou, né? Ele não usou seu poder para ganho pessoal, Jesus, né? Se humilhou como servo, né? E subiu naquela cruz, morreu, e toda a ira de Deus que estava para a minha vida e para toda a humanidade foi para ele, e ele ressuscitou, está vivo, está comigo, está com você, está com todos, através do Espírito Santo. Então essa verdade não pode ficar oculta. Esse Natal não pode ficar oculto. Mesmo que o pecado, que Satanás querem que fique oculto. É isso aí. É trabalhar, é ação evangelística. Você mencionou do pastor que equipa ovelhas, né? Eu lembrei, o apóstolo Paulo equipou a igreja para todas as eras. Isso. E foi o maior missionário também que a gente conhece, né, de viajar, de evangelismo. Foi para Atenas, não ficou num gabinete pastoral. Ele foi lá, observou, viu lá, achou um Deus desconhecido, né? Então, assim, a igreja ela precisa sair das quatro paredes, olhar para o mundo e falar assim, há alguém que vocês não conhecem, que eu vou te apresentar. E usar tudo isso como ponte. Sim. Ponte para o evangelho. Exato. Né? Ponte. Então, eu uso o Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Tudo isso, eu procuro usar essas datas para mexer com a consciência das pessoas. Para mostrar, o evangelho está aqui. Ele é o poder que salva.
E, bom, e uma das maneiras que você usa são as cantatas de Natal. Você já falou da cantata de Natal aí, mas existe um cardápio enorme aí das igrejas fazendo cantata. Como você enxerga a importância dessas cantatas para o Natal? Eu vejo porque a música é algo muito forte, que chama atenção, né? E tendo letras trabalhadas, e a técnica é muito importante, né? Mas o compromisso pessoal de ser um instrumento do Espírito Santo ali relevante, e a igreja abraçando tudo isso, olha, é um meio facilitador do Espírito Santo usar. Facilitador para nós, porque o Espírito Santo é poderoso, pode usar qualquer situação. Sim. Né? Tanto é que a gente vai cantar no shopping, no supermercado, cantamos na congregação, né? E é interessante que é uma ação evangelística, mas é uma ação também nossa de comprometimento. Isso traz crescimento, maturidade cristã para nós, né? Então é relevante, é importante. Então, se tiver condição, aproveite, né? Legal. E ver toda a igreja envolvida, né? Então isso é muito bom. Legal. Bom, a gente falou aí, né, tudo, né? Mas nós estamos no final do ano. O final do ano é sempre corrido. As pessoas estão atarefadas com as suas atividades profissionais. Muitas empresas e profissionais, é uma época que eles precisam alcançar metas, né? E tem todo esse preparativo para o Natal, que também demanda tempo de todo mundo nas suas mais diversas realidades. Diante dessa correria do final do ano, de trabalho, de correria, crianças em fim de período escolar, né? E entre essas práticas seculares, para você, pastoralmente, qual seria a orientação para manter o enfoque espiritual dessa temporada do Natal, mesmo diante dessa correria danada que a gente vive? E como é que a gente pode equilibrar demandas cotidianas, de tudo aquilo que demanda para nós no nosso dia, com a busca de um significado mais profundo, de desfrutar um pouquinho desse advento? Às vezes a gente está tão correndo que a gente para meditar sobre o Natal no dia 25. Só que se a gente aproveitasse melhor o período do advento, a gente vai chegar no dia 25 com o coração muito mais quebrantado e a mensagem muito mais florescendo em nosso coração do que antes, né? Então, como é que você enxerga aí essa demanda tão grande de fechar metas de trabalho e esse período do advento? Como é que a gente pode equilibrar isso para que a gente comece a absorver a mensagem de Cristo nesse período? Eu vejo que a gente está passando por tempos assim difíceis, complicados, onde as exigências são cada vez maiores na vida profissional, na vida familiar. A gente vê tudo isso, requer tempo, requer dedicação, requer desgaste, né? Requer estudos, aprimoramentos, tudo, né? E tanto de uma forma antecipada como agora, a gente não pode esquecer dessa parte devocional, né? De cultivar essa minha intimidade com Deus, essa minha amizade com Deus, para poder usufruir de todo esse calendário litúrgico, né? Dos momentos, né? De todas as situações, todas as épocas, né? Da gente poder saborear tudo isso, né? E isso é importante, e é uma coisa que eu procuro trazer na minha vida, e despertar a igreja para isso, tá? De cultivar essa espiritualidade, de cultivar essa intimidade com Deus, né? Esse tempo de solitude, de você estar ali aos pés de Deus, né? Porque é o melhor investimento que a gente tem, é o que fica, né? A gente vê aí muitas pessoas indo até para depressão, né? Passando por momentos complicados de esgotamento, né? E a gente vê como Cristo entra na nossa vida e transforma tudo, né? E faz a gente priorizar o que é certo mesmo, né? E desfrutar de momentos ordinários também, né? Assim, de perceber. Você vê a rua iluminada, te traz um reflexo do Natal. Poxa, é um momento de você parar ali, glorifica a Deus, né?
Outras coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, é ter um devocional, por exemplo, do John Piper. Ele tem acho que 3 devocionais só a respeito do Natal. Devocionais curtas. Dá para parar ali 5 minutos, ler, né? E meditar um pouquinho. Tem árvore de Natal, né? Tem gente que fala, uma árvore. Mas quando a gente vai em Romanos 1, fala que a natureza glorifica. Exato, né? exato. Então, árvore, símbolo de fertilidade, tudo, né? Que denota isso. Mas a gente vê, olha só, a natureza. Quando eu vejo uma árvore bonita, eu já lembro. E é interessante que quem trouxe a árvore de Natal foi o Martinho Lutero. Porque ele foi salvo de uma tempestade, né, de raios, tudo no meio de pinheiros. Daí ele que traz a árvore de Natal para essa comemoração aí. Né? Achei legal. Mas tem muitos que são ranzinhos, né? Fala assim. Tanto é que John Knox, ele não aceitou muito, né? Os reformadores, a maioria, porque eles pensam assim, que a árvore de Natal, a gente olha as luzes, né? A gente glorifica a Deus. Exato. Né? Eu vejo lá no meu condomínio tudo, cara, né? A gente tem que aproveitar esse clima. Né? E eu até achei legal, domingo retrasado, eu saí para ir na igreja, estava meio daí estava tudo aceso. Daí uma vizinha saiu com a mãe para passear e falou assim, você está indo na igreja? Eu falei, estou. Você é cristão? Eu falei, sim, sou cristão, sou pastor. Bom, eu também, eu quero ir na sua igreja. Né? Eu quero ir na sua igreja. Olha só, aqui, as luzes. Né? Eu quero ir na igreja. Legal. Evangélica. Né? E eu fiquei legal, achei legal porque isso, uma notoriedade dela, que ela notou, que ela percebeu, e o Espírito Santo usou. Despertou ela, aquela satisfação pela vida que vem, aquelas luzes, né? E fez. E eu olhei para esse lado. Legal. E louvei a Deus. Amém. Bom, aí, vamos lá, 24 e 25, novamente nós vamos estar reunidos nas casas, trocando presentes, desfrutando. Muitos cristãos estão em famílias que não conhecem a Jesus, né? Como é que essas pessoas podem usar essa festividade do Natal ali? Quais orientações você considera essencial para assegurar que esses eventos, o foco seja em Jesus? Como é que a gente pode, no momento que a gente estiver ali reunido com a família, aproveitar aquele momento para trazer a mensagem central de Jesus? É um elemento assim, vital, importante, que a gente tem que utilizar. Em tudo nosso, né? A gente tem que utilizar para trazer o Evangelho. Né? E é uma questão, eu já fui em certas comemorações, teve amigo secreto, participei, ganhei uma borboleta embalsamada. O que eu vou fazer com isso? Ganhei tudo, né? E daí, parentes meus, que não eram cristãos, alguns vestidos de Papai Noel, para trazer presentes para as crianças, tudo, né? E daí eles falaram, você que é pastor, você não pode fazer uma oração? Também a gente como cristão, a gente vai preparando o momento também. Vamos orar, as pessoas não têm, né? Vamos agradecer, tudo. E foi o momento que eles me deram né? E direcionei aquilo que eles fizeram, dar presente, na alegria, na surpresa. Eu direcionei para Cristo. Cristo pode dar um presente. Como o Papai Noel nesse livro, esse presente, logo que você vai brincar, para se desgastar, aqui, Jesus deu um presente. Entendeu? Tirei o foco do Papai Noel, a questão da surpresa. Não sei o que você está fazendo. Você pode estar apertando o seu momento com essa festividade, né? Com essa da sua terra. Ele pode surpreender com a graça dele. Amém. Da alegria, da verdadeira alegria. Amém. Então, eu acho que a gente não vai quebrando tudo. E nem cara fechado. Não gostei, né? Aquele shows, né? Você não conversa com ninguém. Evite esse momento. Converse, fale, ria, né? E também, ore. Amém. Aproveite o tempo. Amém.
Bom, então vamos para uma última pergunta. Sim. Antes de um bate-pronto. Considerando agora o seu papel pastoral, como pastor, quais os desafios você identifica ao tentar resgatar a verdade do Natal na sociedade secularizada? Além disso, como você enxerga a oportunidade de usar essa temporada para proclamar o Evangelho, você na figura como um pastor, em uma sociedade que em grande parte tende a rejeitá-la? E a gente vê que essa rejeição cada vez aumenta mais. Eu vejo cada ano, né? E a gente espera isso mesmo, né? De se intensificar, né? Sim. E a gente vê essa sociedade totalmente secularizada, voltada à parte utilitarista, consumista, né? Narcisista, né? E até ceticista, né? Ceticismos, né? Que a gente vê, né? E bem assim alheio à fé, né? E chegando até no niilismo, né? No sentido de não querer mesmo crer, né? Se distanciar de tudo aquilo que envolve fé, né? Mas eu vejo que tudo isso, para mim como pastor, me chama a atenção de que são matérias-primas para eu poder ser mais afetivo e efetivo. Que eu sei que as coisas vão piorar, que as coisas se tornarão mais difíceis, né? Mas eu tenho que procurar recurso em Deus, equipar minha igreja, desafiar minha igreja, motivar minha igreja, né? Com a ajuda do Espírito Santo, para estar vendo estratégias, né? Para que a gente possa ser mais efetivo e afetivo nessa sociedade. Amém. Bom, para a gente terminar, vou fazer um bate-pronto aqui com você. Pergunta rápida e resposta rápida. Livro da Bíblia que você mais gosta? Romanos. Bom livro. 3 pregadores que você gosta de ouvir, mas não pode ser você mesmo. Eu também não gosto, eu prego, gravo, não fico me ouvindo. Eu gosto muito do Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa. Sei. Guilherme Carvalho, tá? Gosto dele também. E gosto do Tim Keller. Tim Keller. Fenomenal, uma perda inestimável. Uma perda, nossa. Até saiu um novo livro. Saiu. Que a Vida Nova editou agora, Perdão. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã? O Pastor Desnecessário. Eugene Peterson. Quem você tem como referência pastoral? Eugene Peterson. Eu li muitos livros dele. E ele me ajudou muito na questão de visitação, de relacionamento com a igreja e principalmente de ser um pastor que procura investir muito na arte de pregar. Legal. Qual a sua maior motivação no ministério pastoral? É Cristo. Eu amo a Cristo demais, sou apaixonado por Cristo. Amém. O que você diria para aquelas pessoas que nesse momento estão orando para ter uma oportunidade de falar sobre o Natal com seus amigos e familiares nas suas reuniões? Esteja aberto ao Espírito Santo e tenha paciência para ouvi-lo de fato, para poder ser mais efetivo. E persevere, não desista, porque Deus vai te usar. Amém. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? Cristo para mim é esse Deus que está comigo, esse Deus presente e suficiente para me ajudar em quaisquer situações. Amém. Pastor Bob, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, foi muito bom. Tempo, muito bom para mim. Pela conversa, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Talvez, é o que eu falei, o propósito desse podcast é sempre ajudar pessoas a servir a Cristo melhor. Talvez muitas das coisas que a gente conversou aqui pode ajudar pessoas a falarem de Cristo para os seus amigos, para os seus familiares nesse tempo tão importante. Então, obrigado. Amém. Deus abençoe sua vida, Amém. Sua família, ministério, que Ele continue te usando, te capacitando, Amém. Sustentando na obra em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, o convite Amém. E a oportunidade,
né? Primeira vez que eu faço um podcast, mas já estou preparando lá na igreja para a gente começar a fazer. Pronto. E eu peço a tua ajuda, ao vivo e a cores. Estou à disposição. Tá bom? Que Deus abençoe muito o teu Amém. ministério, sua vida, sua família, que eu amo demais. Amém. Tá bom? Amém. Bom, se você ficou até aqui, quero agradecer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou. Isso é importante para divulgar o conteúdo desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que a mensagem de Jesus possa ir muito, muito e muito longe até os confins da terra. Estamos encerrando a temporada de 2023. Retornamos em 2024 com novos episódios, novos convidados. Se você quiser o Bob aqui de volta, manda mensagem que a gente traz ele de volta aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus abençoe sua vida, um Feliz Natal e que você possa ter sempre Jesus no centro da sua vida e das suas comemorações. Um grande abraço e até a próxima. Amém.